Sejam todos bem-vindos, boa noite. Meu nome é João Lacerda e estou aqui ao lado da Gabi Lima para mais um programa Fora da Planta. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né, Gabi? É Para ter verdade. arquitetura, tem que ter primeiro a aquisição do patrimônio, não é mesmo? Sim, a gente precisa ter muita organização do escritório e até da vida pessoal também, né, João? Então, assim, o tema de hoje vai ser um pouquinho de um outro programa que a gente fez. A gente teve várias perguntas, várias dúvidas, então a gente achou que seria interessante ter um programa 2 sobre o tema de consórcios, voltado mais para o mercado imobiliário, para investimento, para reforma, então um pouco mais da nossa área, mas para os profissionais também. É isso aí, muito importante. Então fica ligado que daqui a pouco a gente vai conversar com o Sandro Belo da SB Consórcio, que vai contar tudo, tirar todas as dúvidas sobre o consórcio imobiliário, que é o primeiro passo para aquisição de imóvel, para depois deixar tudo lindo, né, arquitetônico e com móveis planejados, sofás, tudo no lugar, né, Gabi? É verdade, é uma ferramenta que às vezes as pessoas desconhecem, que elas podem utilizar para tu fazer uma reforma, para tu fazer um investimento, pode te auxiliar, né? Às vezes as pessoas não têm nem ideia. É verdade. Mas antes de começar o nosso programa, aquele agradecimento especial àqueles que tornam esse programa possível. Então, um abraço especial para Simoneto, Grupo Duarte, móveis planejados sob medida, edição milímetro a milímetro. Você tem hoje a possibilidade com a Simoneto de realizar toda a sua casa da forma que você sempre sonhou, com garantia, tradição e qualidade. Um abraço especial também para a Via Padova, a essência de Milão, e cada ambiente, não só de móveis planejados, vive o seu ambiente, não é mesmo? Você vai precisar também de sofás, mesas, cadeiras, sofás e poltronas, tudo isso e muito mais você encontra na Via Padova, sob loja da Simoneto Ipiranga. Um abraço especial também para os meus amigos da Sim Digital. Sim Digital, que é o braço residencial de uma internet de qualidade, e também o Sim Empresas, que faz parte do mesmo grupo, onde você, empresário, né, do mundo corporativo, sabe que não pode ficar com aquela internet que falha, internet falhando, internet que não entrega, com certeza é prejuízo no final do mês. Então você pode contar com a Sim Digital e também com o braço empresarial da Sim Digital, que é a Sim Empresas. Um agradecimento especial também o nosso patrocinador SB Consórcio, que o diretor Sandro Belo vai estar conversando aqui com a gente, contando tudo e muito mais sobre o consórcio imobiliário, importantíssimo, uma forma muito inteligente de fazer aquisição e alavancagem de patrimônio. E também um agradecimento especial para o meu amigo Carlos da Via Condote. Hoje eu estou usando Via Condote, né, Gabi? Olha a camisa que eles escolheram para mim. Que coisa mais linda, 98% algodão, 2% elastano. Estou me sentindo um artista aqui, ó, maravilhoso. Um abraço especial para os meus amigos lá da Via Condote. Sempre tem uma Via Condote perto de você. Então você encontra aqui no Shopping Total, no centro de Porto Alegre, em Canoas e vários outros endereços. Não deixa de acessar a Via Condote e também você está bem vestido que nem eu, né, Gabi? É verdade. Vamos dar as boas-vindas para o nosso convidado? Vamos. Hoje o programa, ele é agora praticamente todo do Sandro, porque assim, ó, eu comecei a conversar com ele algumas perguntas e a gente se deu conta que precisa de umas 3 horas. Exatamente. Então, assim, Sandro, a primeira coisa, para quem não assistiu o outro programa, né, e tá te conhecendo agora, primeiro é contar um pouquinho quem é o Sandro, o que é a HS Consórcio, contar um pouquinho o panorama geral, para daí sim a gente começar a entrar na parte de consórcios para investimento de mercado imobiliário, reforma, enfim. Olá, Gabi, João, um prazer imenso poder participar novamente desse programa aqui com vocês e contribuir um pouco sobre esse mercado incrível que é o consórcio. Meu nome é Sandro Belo, sou o diretor da SB Consórcio, representante oficial da HS há mais de 12 anos. A HS Consórcio é a maior administradora de consórcio do Brasil, independente, e é a pioneira da meia parcela. Agora, esse ano de 2026, completou 20 anos da meia parcela, que a HS criou, ela desenvolveu a metodologia da meia parcela, que vem dando muito certo, e modificou muito o cenário do mercado de consórcio com isso. O resto que busca as administradoras fazerem a meia parcela é sabor meia parcela. A meia parcela é da HS Consórcio. Que bacana. Sabor meia parcela, parece o chocolate, né? Sabor meia parcela. Exatamente. Sandro, perguntando um pouquinho assim, ó, o que é o consórcio imobiliário? Assim, para quem não sabe nada de consórcio, o que seria o consórcio imobiliário? Bom, o consórcio ele é um produto de aquisição
um crédito sem juros, que através dele tu cria a disciplina financeira de investimento, ou tu inicia com ele uma disciplina para aquisição. O consórcio ele é um crédito que te possibilita fazer a aquisição de um produto, seja de imóvel, de veículo. A gente vai tratar aqui um pouco mais sobre os créditos imobiliários, as possibilidades dentro desse mercado. E ele tem uma diferença muito grande em relação ao financiamento, exatamente pelo fato de que não há juros em sua composição, no planejamento, em toda a estrutura do consórcio, e com isso não quer dizer que ele não tem um custo de operação. Mas esse custo de operação ele é muito mais acessível, muito mais barato do que um financiamento tradicional, e além de ser um crédito pela metade do tempo desse financiamento que se busca aí bancado. Sim, até porque quando a gente vai fazer um empréstimo, alguma coisa do gênero, os juros são super altos, né? Então faz todo sentido também, se tu for fazer um consórcio, tu ter um valor para toda a administração do que está sendo feito, né? Então nem se compara. Teria um comparativo assim para as pessoas, proporção do investimento e o consórcio e do investimento comum, por exemplo, um empréstimo. O que eu costumo dizer é que assim, a administradora de consórcio, a qual eu represento, por exemplo, a HS Consórcio, ela é especialista em consórcio. Nós trabalhamos com consórcio, somos especialistas no mercado consórcio. Quando tu vai tratar de produto bancário, por exemplo, o consórcio ele é mais um produto na prateleira do banco. Então, ele não tem a mesma característica que uma administradora especializada pode desenvolver, criar no seu produto e entregar isso ao público em geral. Então, existe uma diferença muito grande entre ter um consórcio, uma administradora específica, e ter um consórcio bancário. Mas a questão está entre diferença entre consórcio e financiamento. O consórcio ele é um crédito sem juros e a diferença é matemática. Então, quando a gente faz um cálculo onde eu tenho um custo de operação linear, que é a taxa de administração, comparado a um cálculo de juros, é totalmente diferente. Então, o resultado é muito grande em relação ao custo de operação de um consórcio para um custo de operação de um financiamento. E, por exemplo, assim, uma reforma, tá? O casal, eles têm uma casa, que tem um apartamento e eles querem no futuro fazer uma reforma. Investir numa arquiteta, investir em imóveis planejados. Então, como poderia ter um consórcio relacionado a isso, a reforma? Bom, o consórcio, ele abrange nos créditos imobiliários a possibilidade de compra, reforma e construção, seguindo algumas regras específicas para isso, né? O consórcio, eu costumo dizer que ele é um produto regulado por lei, que é a Lei 11.795 de 2008, e as administradoras, em geral, elas atendem às diretrizes que trata essa lei, digamos assim, essa regulamentação. Algumas administradoras têm diferenças entre si, mas a utilização do consórcio como possibilidade de construção vai se dar de uma maneira como, por exemplo, tu busca na rede bancária em geral. Existe uma etapa. Então, existe... O que o nosso consumidor precisa entender é o seguinte: o consórcio ele é um crédito sem juros que segue as mesmas regras de um financiamento imobiliário. Basicamente, a gente poderia entender da melhor maneira dessa forma. Uhum. Então, eu tenho acesso a um crédito que eu posso utilizar ele para construir. Então, se eu vou utilizar ele para construir, subentende em que eu já tenha a disponibilidade de um terreno. Então, eu vou alienar esse terreno na matrícula imobiliária ao credor, que é a administradora, e por etapas vai sendo liberado os recursos para poder realizar essa construção, nos mesmos moldes que os bancos fazem, só que através de um crédito sem juros. Uhum. E a reforma ela é um pouquinho diferente. Então, quando eu tenho um crédito imobiliário e quero utilizar para uma reforma, eu sempre tenho que entender que esse crédito precisa estar vinculado a uma garantia real, que é um imóvel, ele precisa ser o garantidor disso. Então, quando eu construo, o imóvel que fica em garantia é o terreno. Quando eu vou reformar, o imóvel que fica em garantia é exatamente o imóvel que vai sofrer a reforma. Então, eu preciso ter o bem garantidor, que é o próprio imóvel. E no caso do terreno, Sandro, é possível adquirir terrenos com consórcio? Sim, é possível. Através do crédito, tu compra o terreno e constrói.
é possível fazer isso daí. E o terreno fica alienado O terreno e o fica crédito permite a construção. Exato. Então, na possibilidade de utilização do consórcio como compra do terreno e construção, a compra do terreno ela vai se dar de forma negocial de uma transação de compra e venda, normal. Uhum. Eu tenho um crédito que ele suporta o valor da compra desse terreno, mais a construção. Então, eu vou comprar o terreno através de uma alienação fiduciária do valor pertinente à compra desse terreno e no meu crédito vai sobrar um saldo. Desse saldo, eu vou utilizar ele para construção, utilizando as regras de etapas também de construção. Bacana. Então, por exemplo, assim, tá, a pessoa, ela quer comprar um apartamento, tá? Então, ela faz o consórcio pensando em dar, por exemplo, a entrada ou o valor total do imóvel. Quando ele é contemplado, ele precisa ter uma garantia de que ele vai pagar até o final do consórcio? Seria isso que tu falou? Quando falar ali em relação ao terreno, em relação à casa, reforma, que ele tem que ter um garantidor? Bom, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, assim, ó. Tu compra um apartamento. Isso. Como é que tu comprou o apartamento? Não, eu quero comprar. Tá, tu quer comprar o apartamento. Aí tu vou tinha fazer o falado em consórcio. entrada, né? Contemplou um crédito de 300 mil. Vamos falar em 300 mil. Aí tu achou um apartamento de 300 mil. É isso, Gabi? Entrada de 300. Ah, com a entrada de 300. Tá, esse ponto que a gente tem que É. deixar muito claro. Olha só. Eu não tenho possibilidade de comprar um imóvel, seja terreno, apartamento, casa, enfim, utilizando uma entrada com consórcio e o saldo financiado. Eu não posso ter disputa de credores, concorrência de credores. O consórcio ele vai ter uma alienação fiduciária, onde eu transfiro a propriedade para o ente credor e eu tenho a propriedade indireta e a posse do bem. Sim, não pode ser da Caixa e não pode ser Da administradora. Tem que ter uma única dívida. É um único credor. Sim. Então, mas se custasse, por exemplo, 500 mil o apartamento e eu tivesse 200 mil e usasse 300 mil da cota, aí tudo certo. Não, com certeza, com certeza. Daí eu não estou, da parte que eu estou dispondo de pagamento à vista, eu não estou alienando essa minha parte. Eu estou pagando o recurso ela, próprio, né? Exatamente. O que vai ser alienado é o imóvel, por óbvio, mas referente ao valor do crédito que eu estou disponibilizando para essa aquisição. Agora, se eu tivesse uma casa, por exemplo, né, e num determinado momento do financiamento, vamos supor que faltasse 100 mil reais para fazer a quitação do financiamento dessa casa e contemplasse um crédito de 100 mil, aí sim eu poderia fazer a substituição, Sandro, ou não? Muito boa pergunta. Poucas pessoas sabem disso. É possível, com o crédito de consórcio, fazer a quitação de financiamento imobiliário. E tu sabe que tem muita gente que já se preocupa com isso e começa a colocar na ponta do lápis o cálculo de uma meia parcela em um crédito, aonde nas possibilidades de contemplação através da utilização do lance embutido, eu contemplo o crédito necessário para quitar o financiamento. Qual o detalhe aqui que tem que estar bem atento? Eu não posso utilizar o crédito para saldar financiamento. Eu tenho que quitar o financiamento. Ele, né? Eu tenho que substituir um credor por outro. Sim. Eu não posso simplesmente ter 100 mil de um crédito e 200 mil de dívida. Exato. Isso não é possível, independente de qual for a administradora. É uma regra que se aplica, né? Que se não entra naquilo que tu falou de novo, né? Concorrência de credores. Concorrência de credores. Eu gostei desse termo. Não dá, não é possível. Isso é concorrência de credores. Não é uma expressão bonita, né, Gabi? Pois é, não, é interessante porque, né, hoje eu até estava fazendo uma pesquisa e as pessoas estão investindo muito em consórcio, porque hoje em dia as pessoas não estão conseguindo adquirir bens. Sim. Então o consórcio é uma ferramenta. O juro está muito alto, né? O juro está muito caro. Vocês sabem o movimento do mercado, né? Nós que trabalhamos diretamente com esse mercado, o que ocorre muito do movimento do mercado é utilizar o consórcio como um imóvel na planta. Então, o que acontece? As pessoas, elas adquirem, por exemplo, num lançamento, né, compram um imóvel na planta, vão ter aquele período de obra, depois, quando entrega o imóvel, que entrega o habite, aí tem a parte do financiamento ou a parte da liquidação, né, do imóvel, enfim. Então, o que acontece? O consórcio, na realidade, ele cumpre esse papel como um imóvel na planta. Por quê? Porque tu está fazendo a adesão a um crédito que ele vai ser utilizado para a compra de um imóvel. Só que eu complemento dizendo que o consórcio é um imóvel na planta sem CEP, porque eu não estou vinculado a determinado empreendimento.
Eu tô determinado a um compromisso comigo mesmo, aonde eu determino que eu transformo um sonho num objetivo para comprar a casa própria e o consórcio te permite isso. Então, existe um movimento muito grande de pessoas que tanto utilizam o consórcio como uma forma de liquidar um financiamento que vai pagar lá em 30 anos com juros, troca esse financiamento por um consórcio que é 15, média de 15 anos sem juros, mas também um movimento grande de pessoas que utilizam o consórcio exatamente como uma forma de ter um imóvel na planta sem CEP. Isso é muito interessante no mercado imobiliário. Sim. E Sandro, tem um raciocínio também que eu acho muito legal. Você falou sobre o financiamento de 30 anos, agora aumentou inclusive, né? Tem financiamento agora de 35, 40 anos, né? Uhum. E o pessoal às vezes tem um medo muito grande sobre não ser contemplado tão cedo, né? Mas pela minha conta, vamos supor que seja o último contemplado, que é uma coisa que a gente sabe que, né, é difícil de acontecer. Ainda assim, tu quitou um consórcio em 15 anos, que é metade do tempo de um financiamento imobiliário, não é mesmo? Olha, João, tu tocou assim num ponto crucial, que é válido a pessoa entender realmente a lidar com essa questão do tempo. O tempo, ele é um dos bens mais importantes que a gente tem para a nossa construção de patrimônio, porque eu costumo dizer o seguinte, dificilmente tu vai ter uma construção de patrimônio de uma hora para outra. Sim. E normalmente o cliente ele vai em busca de uma solução quando já tem uma dor. E essa dor ela vem acompanhada de pressa, ou seja, escassez de tempo. Então o tempo ele é muito relativo. A questão, por exemplo, assim, ó, sem entrar muito em técnica numa explicação, eu preciso dizer assim, antigamente existia a hipoteca. Então a pessoa comprava o imóvel, hipotecava aquele imóvel e ele tinha propriedade daquele imóvel. Então ele tinha que pagar a hipoteca. Depois, com isso, no mercado imobiliário, ele mudou, as tendências mudaram e foi criada a alienação fiduciária aplicada ao mercado imobiliário, aonde eu tenho uma alienação fiduciária, que a propriedade do bem ela não é de quem compra o imóvel financiado ou por consórcio. A propriedade do bem é do ente credor. Então, com isso, eu quero dizer que o tempo é relativo. Então, quando a pessoa acha que está fazendo um financiamento e está comprando o seu imóvel, na realidade, ela está pagando 30, 35 ou mais tempo de juros para daí ter a propriedade do imóvel. Aquele imóvel não é dela, ela tem uma propriedade indireta. E é exatamente o que o João falou. Se existe uma forma de programar essa aquisição, independente do tempo de contemplação, a propriedade daquele imóvel tu vai ter, no mínimo, na metade do tempo de um financiamento tradicional e sem juros. Então, tu imagina a diferença. Porque, vamos lá, vamos imaginar que o consórcio tivesse juros e fosse na metade do tempo do financiamento. Ele seria metade mais barato do que um financiamento. Agora, tu imagina isso sem juros. Sim. Então, faz total diferença. E para quem vai argumentar, assim, Sandro, tinha uma dúvida, o pessoal argumenta, não, mas a parcela do financiamento, ela diminui, né? Mas ainda assim tem muitos juros embutidos ali, né? Olha só, o financiamento imobiliário, ele vai ser utilizado através da tabela SAC ou através da tabela Price. Uhum. A tabela Price é aquela linear ao longo do tempo. O melhor exemplo para a tabela Price é o financiamento de veículo. Né? Então, no mercado imobiliário, tu jamais vai sair de dentro do banco com um carnê igual ao do veículo, porque, obrigatoriamente, o imóvel ele tem que ter uma indexação anual. Quando o João fala que a parcela do financiamento ela vai reduzindo, a gente está falando de tabela SAC, Sistema de Amortização Constante. Então, o que acontece? A questão é que esse diminuindo, ele vai diminuir lá na metade para o final. Enquanto tu não paga os juros do financiamento, tu tem uma sensação de redução e tem a indexação. Sim. O que está reduzindo é só a pessoa que tem o financiamento, o nosso ouvinte que tem o financiamento, busca o extrato do financiamento e veja o valor da parcela e a composição da parcela, o que compõe a parcela. O quanto é juros e o quanto é seguro e o quanto é amortização do contrato. Sim, os primeiros 5 anos, basicamente, não amortiza nada, né? Mais? Muito mais. Então, assim, essa questão da redução da parcela, ela começa muito alta e muito extensa. É um contrato muito longo. Então, a questão da comparação não é exatamente a redução da parcela, é a comparação do valor da parcela do consórcio com o valor da parcela do financiamento e o cálculo final.
O consórcio ele tem por característica price. O consórcio ele não é saque, ele é price. É linear. Ele é linear, com uma indexação anual, né? E uma pergunta, Sandro, uma pessoa pode ter vários consórcios, por exemplo, eu quero um consórcio para reformar, um para trocar de carro, um consórcio para depois talvez aquisição de um terreno. Sentado aqui tem 2 pessoas pelo menos. Hoje. Então, por exemplo, assim, a pessoa ela pode ter vários consórcios? E aí vem a outra pergunta. Se sim, que tu vai me responder, digamos que 2 deles sejam contemplados. O que a pessoa pode fazer nesse sentido? Primeiro comemorar, né? Além de comemorar. Sorte grande. E aí? Bom, a pessoa pode ter vários consórcios. Ela pode ter quantos consórcios o bolso dela cabe para fazer investimento no mercado de consórcio. A grande questão, que a gente precisa entender é que o consórcio ele é uma forma de aquisição. Ele é uma forma de aquisição. O consórcio ele foi criado para aquisição. Só que ele tem 2 características que faz dele um investimento. A primeira característica é que ele é um crédito. Então, ele não é uma dívida, ele não é um débito. A pessoa inicia ali um consórcio, ela não está assinando um contrato de financiamento. Ela não está assumindo uma dívida. Então, esse é um ponto muito importante. A outra questão é que o consórcio ele é um título ao portador. Então, ele não é um título personalíssimo no qual eu estou vinculado com ele. Ou seja, que nem a Gabi falou, um exemplo, fazer um consórcio para comprar, um consórcio para reformar, um consórcio para trocar de carro. A finalidade de uso do consórcio, tu vai dar mediante a tua necessidade no momento da contemplação. Eu só tenho que observar aqui a questão de que eu tenho crédito de imóvel e eu tenho crédito de veículo. Eu não posso misturar esses 2 produtos. Eu não posso ter um crédito de imóvel e decidir que eu quero trocar de carro com aquele crédito de imóvel. Isso eu não posso fazer. Agora, eu posso sim ter feito um consórcio de imóvel com a intenção de aquisição e no momento da contemplação mudou meus planos. Eu posso, com esse crédito, ao invés de fazer uma aquisição para um imóvel próprio, eu posso optar por fazer a aquisição de um terreno e construir. Eu posso fazer a aquisição de um imóvel para constituir renda passiva, fazer Airbnb. Eu posso comprar um imóvel na serra, na praia. Eu posso, inclusive, vender a minha carta contemplada. É disso também que a gente fala de que o consórcio é uma forma de ter um investimento. E também, se deixar a cota quietinha lá, vai render também, né, Sandro? Exatamente. Então, o que acontece? O consórcio ele tem uma sistemática. Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem uma unidade de apartamento num condomínio. O síndico daquele condomínio é obrigado a fazer uma aplicação financeira dos recursos do condomínio em prol dele. Isso é obrigado. O consórcio, a administradora, é a síndica de um grupo de consorciados que é o condomínio, que quando tu contempla a tua cota de consórcio, necessariamente tu não tem que imediatamente fazer uma aquisição do bem com aquela cota contemplada. Tu é detentor de um crédito. Tu vai provavelmente receber uma proposta de venda daquela cota, porque existe um mercado muito forte que compra a carta contemplada. Da própria administradora, Sandro? Não? Externo sempre. A administradora não se envolve em compra de carta contemplada. O papel da administradora é administrar o consórcio. A negociação de carta contemplada, existe um mercado que se autorregula, que tem investidores que compram carta contemplada. Mas a questão que tu colocaste ali, João, é que quando eu sou detentor de um crédito contemplado, eu faço jus àquela cota dentro do condomínio, que é o grupo. Então, a administradora, no papel de síndica desse grupo de condomínio, que é o grupo de consórcio, ela é obrigada a pegar os recursos de fundo comum de todo o grupo e fazer uma aplicação financeira em prol dele. Então, quando eu contemplo uma carta de crédito, eu sou detentor daquele crédito. Então, se eu não utilizo aquela carta contemplada imediatamente, o que eu não sou obrigado, eu deixo aquela carta lá contemplada e eu passo a ter uma rentabilidade sobre o total contemplado. E isso é muito interessante. Não sobre o quanto tu pagou, sim quanto o valor da carta de crédito. Exato. Então, se a pessoa analisar, vamos ter um exemplo aqui, tá? Eu tenho um crédito de R$200 mil com uma parcela de R$615. Vamos imaginar que eu contemplei em 10 meses. Eu investi, o meu capital é 6.150, mas eu contemplei 200 mil. Ou seja, se eu não uso aquele crédito imediatamente, porque eu tenho um projeto
de utilizar ele daqui a alguns meses, daqui a um ano, que daí sim eu vou viabilizar e deixar esse crédito contemplado parado, eu passo a ter uma rentabilidade sobre um capital que não é meu. Eu não juntei aquele capital. Então, eu passo a ter uma rentabilidade sobre 200 mil, onde o meu capital é 6 mil. Como investimento, isso é nossa, é uma baita E rentabilidade. aí, se tu tiver um lastro, né, não tiver pressa, depois no final da finalização ali do grupo, você pode resgatar esse valor corrigido, é isso? Nesse exemplo aí, na finalização do grupo, tu deve resgatar, né? Porque Sim. daí acaba o consórcio e tu resgata. Ele corrigido. Muito, muito, nossa. Além de ter a indexação sobre o crédito, tu tem os juros remuneratórios sobre a aplicação financeira, né? São cálculos distintos que vão te dar muita, mas muita rentabilidade. Então, por exemplo, assim, então tem um consórcio, ele foi contemplado. Então, eu tenho 3 escolhas. Posso aguardar, não tem um prazo limite. Não. Não tem prazo limite. Posso aguardar e aí vai rendendo, posso vender ou posso utilizá-lo. Isso? Exatamente. Na hora da venda, por exemplo, daí é referente à pessoa que foi contemplada. Por exemplo, a HS não vai intervir na venda. Não. Tem alguma indicação? Como é que a pessoa faz nesse sentido? Não, daí assim, a nossa empresa, ela presta uma assessoria completa, desde o início da contratação do consórcio, quanto em toda a assessoria até a contemplação. Então, quando o nosso cliente ele contempla a carta de crédito, a gente dá a assessoria e garante a aquisição desse crédito, seja o interesse desse cliente em vender a carta contemplada. Então, existe um mercado que se autorregula, que é o mercado de carta contemplada. E a gente faz parte dele. Então, a gente assessora o nosso cliente, seja para a utilização do crédito, seja para manter o crédito numa aplicação financeira dentro da própria administradora, ou a gente próprio negocia a carta contemplada dele. E, por exemplo, assim, a pessoa fez um consórcio e aconteceu alguma coisa na vida, enfim, ela esqueceu de pagar. O que acontece? Bom, primeiro... Aí perde tudo? O que acontece? Bom, com base nisso, Gabi, existe um grande diferencial da HS Consórcio, que é os lances fidelidade, onde priorizam os clientes que pagam em dia. Isso que a Gabi falou acontece muito de clientes que ou desistem do consórcio, ou esquecem de pagar o consórcio, ou por uma fatalidade, né, naquele momento não tem a condição financeira de pagar o consórcio. Que nem a enchente, por exemplo. Por exemplo, a pessoa foi afetada pela enchente. Exatamente. Na hora ali... Não, e a própria vida se movimenta, né? Então, isso eu venho trazer a informação que eu dei anteriormente, que são 2 características que fazem do consórcio um investimento. Uma delas, que eu ainda falei que é muito importante, é que o consórcio é uma carta de crédito. Então, como o consórcio é uma carta de crédito, tu não é devedor daquele contrato, porque ele não é uma dívida, ele não é um débito. Então, quando o cliente ele atrasa a parcela do consórcio, a primeira coisa que a gente tem que rezar é que ele não contemple naquele mês, que não saia a contemplação da cota dele naquele mês em que ele, infelizmente, não pagou a parcela do consórcio. Senão vai ser muita sorte e muito azar ao mesmo tempo, né? Então, é por aí. Aí ele tem algumas opções, né? Então, o cliente atrasou a parcela do consórcio. Ele pode pedir uma segunda via para posteriormente pagar, então, a parcela do consórcio e assim ficar em dia com o seu plano. Ele pode pegar essa parcela do consórcio que ele atrasou e jogar lá para o final, onde ele pode fazer um termo, que ele vai assinar um termo de compromisso com a administradora, no qual as parcelas que ele não pagou, ele vai deduzir do crédito, ou vai pagar quando da contemplação, ou pode fazer um rateio, né? Que é ratear essa parcela não paga em todas as demais que vão vencer, e a próxima parcela aumenta uma fraçãozinha ali dessa diluição da parcela. Esse aí que o pessoal chama de aditar a parcela, é isso? Exato. É assim, o cliente ele não é devedor da parcela, mas aquela parcela em atraso, ela precisa ter uma negociação no grupo. Então, ou ela vai ser paga, ou ela vai ser diluída, ou ela vai ser compensada lá no final. No final. Ela vai ser retirada. Sim, não pode simplesmente, vou pagar ali o boleto, peço um boleto, alguma coisa e pago uns jurinhos. Não tem. Não, na realidade, o que acontece? O cliente ele pode pedir uma segunda via
e a gente manda uma segunda via para ele pagar a parcela. Só que ele ficou de fora daquela assembleia. Daquele sorteio. Né? E aí que entra a questão da característica que eu preciso falar da minha administradora, que é a HS Consórcio, que tem o lance fidelidade, que são características criadas e desenhadas num formato de mercado que faz com que priorize os clientes que mantêm em dia o adimplemento das suas parcelas para ter a possibilidade de contemplação. Esse lance, é um lance a mais? Ele é um sorteio a mais? Como é que funciona esse lance fidelidade? Se puder contar um pouquinho mais para nós. Assim, as formas de contemplação num consórcio, elas vão se dar da seguinte forma, em geral, tá? Elas têm o sorteio, que é sorte, né? Então, toda administradora, ela lança um grupo de consórcio. Obrigatoriamente, ela tem que disponibilizar a possibilidade de contemplação mensal. Independente da arrecadação daquele grupo, ela é obrigada a contemplar pelo número da cota, por sorteio. E as administradoras, em geral, têm mais o lance livre, né? Que é o maior lance dentro do grupo, que é o leilão do consórcio, onde se oferece o maior lance para buscar essa contemplação. E aí, de acordo com a administradora, vai ter outras características. O que a HS Consórcio tem de diferencial, e isso é bastante impactante, que são as modalidades de lance fidelidade. O que é o lance fidelidade? O lance fidelidade é a forma de contemplação aonde tu vai concorrer somente com quem está em dia as últimas 6 parcelas, depois as últimas 12 e depois as últimas 18. Só que isso é extremamente relevante para quem lida com o consórcio exatamente pelo fato que a Gabi colocou. Muitas pessoas atrasam o consórcio e algumas outras pessoas não atrasam o consórcio, que aí é a forma de contemplação numa estratégia. Uma estratégia em que eu tenha a possibilidade de me estruturar em relação àquele crédito que eu vou manter em dia para realmente buscar, assim, a contemplação. E uma coisa importante que a gente precisa entender é que até agora eu não falei do lance embutido. Então, muita gente que não é do mercado do consórcio acredita que a contemplação ela vai se dar pelo lance embutido. Mas eu costumo explicar da seguinte maneira. O lance embutido ele não é um lance de contemplação. O lance embutido é uma forma de pagamento do lance. Então, a pessoa ela não contemplou pelo embutido. Ela pode ter utilizado o embutido para contemplar no lance fixo, no lance fidelidade 1, fidelidade 2 e até mesmo no lance livre, utilizando o recurso do embutido. Mas o embutido é uma forma de pagamento do lance. E no caso, mas no caso da HS Consórcio, o embutido ele paga 100% do lance fixo e de todos os lances de fidelidade, que é um diferencial muito grande também da HS Consórcio. Então, por exemplo, assim, a pessoa fiz meu consórcio. Aí, no momento que eu fiz o meu consórcio, eu ganhei um númerozinho que eu preciso ficar orando para aquele número ou não? Como é que é o processo? Eu boto aquele númerozinho embaixo da santa, como é que funciona? Por onde é que ela se baseia? Onde é que ela verifica isso, essas informações do lance, o que foi sorteado? Tu mesmo, né? Quem cadastra o lance, né? Assim, como é que a pessoa tem esse controle? Eu comecei agora o consórcio, aí depois eu dei os meus lances embutidos. Eu ganho mais números? Como é que funciona? Como é que é isso? Tá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o consórcio é um planejamento de aquisição. É um planejamento de aquisição. Então, quando o cliente ele busca um consórcio que ele já tem uma necessidade imediata, ele realmente vai, então, fazer um consórcio e vai acender as velas e vai rezar para contemplar. Vocês concordam que essa não é a melhor estratégia? O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre o consórcio vai ser a melhor alternativa para todos os tipos de pessoa, para todos os tipos de necessidade. E aí entra uma dor muito sensível para quem trabalha no mercado de consórcio, que é tentar vender consórcio para todo mundo. Sim. Então, a questão é o seguinte, a gente tem que entender o momento em que o cliente está. O melhor cliente para consórcio é aquele que tem a possibilidade de utilizar aquilo que é um dos pontos mais importantes da nossa vida para a alavancagem financeira, é o tempo. Então, se eu tenho um tempo, se eu entendo as regras do jogo, eu entro num consórcio, eu não vou necessariamente
a minha vida não vai estar pautada exatamente naquela contemplação do consórcio. E é isso que a gente tenta levar ao entendimento, e é essa a nossa batalha diária em relação ao mercado do consórcio. É fazer com que o cliente ele se eduque em relação à alavancagem de patrimônio. A HS Consórcios, ela tem a possibilidade de contemplação desde a primeira assembleia, sorteio, lance fixo, utilizando o embutido, no fixo. Então, o nosso cliente HS Consórcio, ele não precisa ter dinheiro para aportar em lance, a não ser que ele tenha uma necessidade imediata e toda pressa tem um preço. Então, se a pessoa tem uma pressa imediata, mais eficaz do que pedir a Deus é ter se preparado para isso. Agora, o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma necessidade imediata, não se preparou, aí ela precisa de um milagre. Precisa da santinha lá. Pois é, pois é. Então, assim, no final das contas, o que importa é a pessoa pagar certinho todo mês, que ela vai ter chance, porque às vezes as pessoas ficam assim, porque até esperar ser contemplada, e aí outras pessoas vão investir dinheiro e vão ir na minha frente, mas no final das contas é o tempo, a organização e pagar em dia, né? Mas, gente, essa questão de tempo, ela é muito, muito irrelevante em relação a uma ideia de construção de patrimônio. Então, o que acontece? As pessoas, elas se sabotam. Na realidade, elas se sabotam em relação ao tempo. Elas acham que financiar, que vão assinar um contrato de financiamento e vão ser proprietárias, a gente comentou alguns minutos anteriormente ali. Elas estão assinando um contrato de financiamento, que é uma dívida, e não são proprietárias. Então, elas compram um imóvel para pagar em 35 anos. Então, o tempo. Se a pessoa faz um consórcio, ela leva, vamos imaginar, 6 anos para contemplar um consórcio. Dependendo do valor do crédito, esse plano é 15 anos. Então, quer dizer, ela levou 6 anos para contemplar, ela tem mais 9 para quitar. Ela tem mais 9 anos para quitar um imóvel sem juros. Então, é muito mais uma questão de a gente educar a pessoa a entender a real funcionalidade do tempo e utilizar o tempo ao seu favor, e não na questão daquela ansiedade de buscar a contemplação. E isso ocorre. Então, o que acontece? A pessoa que tem essa necessidade, na realidade, ela tem que procurar alguém que preste um atendimento consultivo, aonde vai entender a dor que aquela pessoa está passando, nós vamos junto entender se é possível, através do consórcio, que ela atenda aquela necessidade dela ou não. Se a gente entender que não é possível, a gente também tem o mercado de carta contemplada, onde a pessoa pode comprar uma carta contemplada e ter acesso ao crédito imediatamente. Mas, de novo, toda pressa tem um preço. A pessoa vai pagar um preço pela compra da carta contemplada. Então, é uma questão de entender a dor que o cliente tem e fazer com que o cliente, muitas vezes, ele caia na real e perceba que, de fato, ele tem uma vontade de ter uma contemplação imediata, mas necessariamente ele não tem uma necessidade imediata. Ele consegue, muitas vezes, entender essa funcionalidade e se planejar. Luciano, e para cadastrar esse lance, por exemplo, o lance fixo, você pode utilizar depois o próprio embutido, né, como Isso. pagamento, né? Como é que faz? Ele entra no portal da HS, ele liga lá para a SB Consórcio, como é que ele faz? Ou isso é automático? Como é que funciona mais? Deixando a sorte de lado, né? Sorteio pode ser sorteado ou não, pode ter dado pé quente ou não, a santinha pode estar de bom humor, né, Gabi? Dependendo da oração. Exato. Mas a parte do lance, né? Do lance livre, o lance fixo, o lance fidelidade, né? Como é que o cliente faz para acessar essas oportunidades? Tá, embora seja muito relevante a gente dizer que o Ayrton Senna dizia, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então a pessoa tem que se colocar numa posição de possibilidade de contemplação. Mas, João, a questão do lance, ele não é automático, tá? A nossa empresa, a SB Consórcio, a gente presta assessoria no qual oferecemos os lances para todos os nossos clientes de forma sistemática todos os meses. Então, a gente tem uma logística dentro do nosso negócio que a gente presta uma assessoria ao cliente com o interesse de contemplar. E aqui vai uma informação muito importante também. O cliente, ele inicia com o consórcio e ele está pagando uma meia parcela, correto? Correto. Então, a gente recebeu meia comissão. Então, o nosso interesse dentro do nosso negócio
Não é vender um consórcio e o cliente ficar eternamente Com a minha parcela. pagando o consórcio sem contemplar. A roda ela não está girando, a gente não está recebendo a outra metade de comissão. Então, a lógica do jogo é uma união de forças onde há um interesse da nossa assessoria, que o nosso cliente, primeiro, pague em dia e que o nosso cliente seja contemplado. Então, desde a escolha da cota, no estudo da escolha da cota, o melhor grupo, dependendo da finalidade que o cliente tem, o cliente ele pode optar em fazer um consórcio para aquisição, nós vamos fazer um estudo do melhor grupo para aquela finalidade de aquisição. Daqui a pouco, se o interesse do cliente é disciplina financeira, diversificação de investimento, a gente vai fazer um estudo daquela cota para ver qual o melhor grupo que ele vai entrar. Então, desde o início da nossa relação, existe uma assessoria que vai do início até a contemplação. Que é diferente do consórcio de banco, que provavelmente o gerente não tem tempo nem para cuidar disso aí, né? Aí no programa anterior a gente comentou sobre polêmicas, né? Jogar polêmicas, né? Então, o que acontece? Eu não consigo evitar. Mas assim... O gerente não tem tempo nem para te dar um café. Aqui vai assim, um depoimento que de hipótese alguma vai estar indo direto à pessoa física da pessoa que é gerente bancária, que está ali cumprindo o seu papel dignamente, está trabalhando com uma instituição, está tudo certo. O ponto não é esse. A grande questão é que o consórcio bancário, ele é um produto a mais na prateleira do banco. Sim. E o gerente, coitado, ele é um generalista. Ele não vai cuidar do teu consórcio como alguém que é especialista, que representa uma única administradora especialista no produto. Um produto só, né? Um produto só é totalmente diferente. Tu imagina se o teu gerente bancário vai te dar uma assessoria, João, se ele tem que vender mais tantos planos de saúde, mais cartão de crédito, mais título de capitalização e tem que vender mais cota de consórcio lá com uma moeda de troca, que no fim acaba sendo o consórcio bancário. Sim, mais CDB, as letras de crédito. Ele não vai te dar uma assessoria, ele não vai oferecer lance, até porque não é a função do banco. O banco ele só te vendeu e se tu vai cancelar o consórcio, não vai, né? Sim. É mais um númerozinho na meta lá do gerente, Exatamente, né? É por aí. E uma dúvida sobre a meia parcela, que é algo que eu achei muito interessante. Até ser contemplado é a meia parcela. Sou contemplado, aí passa a ser a parcela inteira. Mas e essas meias parcelas que eu não paguei, para onde é que elas vão? Para lugar nenhum. Você é perdoado, é isso que eu quero saber. O que acontece com elas? Muito boa pergunta, Gabi. Obrigado pela pergunta. O consórcio, ele é o quê? Uma carta de crédito. Consórcio é uma carta de crédito. Por isso que lá no início eu falei que era muito importante entender que o consórcio é uma carta de crédito. Se o consórcio é uma carta de crédito, eu não sou devedor das meias que eu não paguei, porque ele não é um débito. Então, a meia parcela, ela é uma possibilidade de adesão a um crédito, onde eu vou ter a possibilidade, que foi criada inicialmente para quem mora de aluguel, ter a possibilidade de fazer um planejamento através de um crédito imobiliário para comprar o seu imóvel. Mas a pergunta que a Gabi fez é para onde vai a meia parcela e como fica a parcela depois da contemplação. Vamos lá. Quando eu contemplo uma carta de crédito, eu contemplei ele ou no sorteio o crédito integral ou eu contemplei usando o embutido, correto? Se eu contemplei um crédito integral, vamos usar o exemplo aqui de um crédito de R$200 mil, pode ser? Pode ser. Então, eu contemplei no sorteio um crédito de R$200 mil, ou seja, eu contemplei um crédito integral investindo R$615 a meia parcela. Contemplei em 10 meses, então eu fiz de investimento 6.150. Quanto eu tenho de meias parcelas que eu não paguei? 6.150 de meias que eu não paguei. Essas meias parcelas que não foram pagas, eu posso pagar na contemplação para ter acesso ao crédito integral, eu posso diluir elas nas demais parcelas para ter o acesso ao crédito integral, ou eu posso tirar ela do meu crédito. Reduzir ele. Reduzir o crédito. Então, eu acerto a minha parcela reduzindo o crédito. Agora, eu pergunto para vocês e para o nosso público. Se eu fiz um consórcio a título de investimento e eu contemplei e vendi a minha carta contemplada, eu nunca vou pagar a parcela integral. E eu tirei do meu crédito as minhas parcelas. Agora vamos para outra hipótese. Eu contemplei usando 30% do lance embutido. Então eu fiz um crédito de 200 mil,
utilizei 30%, que é 60 mil, e contemplei 140 mil. Quanto fica a minha parcela integral? Por óbvio, eu teria que puxar a calculadora e fazer um cálculo. Ufa, eu já achei que eu estava no Enem. Né? Eu ia perguntar se não tem de marcar, que daí eu ia conseguir responder mais fácil. Mas é importante que o nosso ouvinte entenda que a parcela integral ela é proporcional ao crédito utilizado. Eu posso contemplar no sorteio 200 mil reais e utilizar 180. 180. Eu posso usar 150. Então, é importante que entenda que ela é sobre o crédito utilizado. Mas aí vai ter a pessoa que vai dizer, mas daí tu contratou um crédito de 200, tu tem o custo de operação sobre 200 e tu usou 150. É isso aí, mas é custo de operação, é fazer cálculo, né? Então, quando eu faço cálculo, não há argumento que eu vá convencer alguém. É as regras do jogo, o custo de operação, que dá um banho em financiamento. Sim. Custo de operação, tu fala que seria a taxa de administração sobre um crédito de 200 mil que tu não vai pegar, que tu vai pegar um crédito menor, é isso? Exato. Então, assim, por exemplo, a HS Consórcio, que é a pioneira da meia parcela, ela tem a meia parcela de verdade. O que eu quero dizer com isso? Que é a meia parcela em tudo. É meia parcela de taxa de administração, inclusive. Então, se eu tenho um consórcio maior, vamos imaginar que eu tenho um consórcio lá de R$1 milhão e porventura eu contemplei no sorteio R$1 milhão, ou contemplei usando o embutido, que eu acabo tirando 30%, eu contemplei 700 mil reais. Mas na realidade, naquele momento da contemplação, a minha vida mudou e me serve 500 mil reais, ou seja, meio crédito. Quanto que fica a minha parcela? Exatamente igual antes da contemplação. Porque se eu pagava meia parcela, se eu contemplo e utilizo meio crédito, eu continuo pagando a mesma parcela. Entende? Olha só. Não, é muita informação, Sim, né, João? Sim, nossa, eu tô assim, ó. Então, aqui, ó, parcela, meia parcela de verdade, né? Acho que ficou claro que só a HS tem, né? HS Consórcio. Que bacana, que bacana. Estamos chegando aqui no final do nosso programa, né, Gabi? Nunca dá tempo, E a falei, gente ia dar aqui, 3 horas. nossa, fizemos aqui, ó, uma enxurrada de perguntas, mas é importante porque é um produto que muita gente desconhece e muita gente, quando conhece, não sabe, né, quais são todos os pormenores para fazer um investimento seguro, né, Gabi? Por isso a importância de uma pessoa de confiança para poder te auxiliar nesse momento, né? Te dar essa assistência, porque senão a pessoa fica muito perdida, né? Isso aí. E eu quero trazer para vocês uma informação de mercado bastante interessante. Muita gente, profissionais da área do segmento imobiliário, se antenaram por mercado de consórcio e investem em consórcio para agregar a sua própria atividade. Então, por exemplo, tu pega muita gente que é construtor civil, que trabalha no mercado de locações, aí tu já vai para a linha de arquitetos, já vai para a linha de engenheiros, ou seja, que estão enxergando uma oportunidade de mercado que, através do consórcio, além de utilizar ele como uma ferramenta de alavancagem de patrimônio, também para incrementar a sua própria operação, que através do consórcio, qual é o engenheiro, o arquiteto que não tem o interesse de ter acesso a um crédito barato, que vai poder contemplar, fazer a aquisição de um imóvel, exercer a sua atividade ali, agregar valor e vender esse imóvel com um projeto pronto, por exemplo. Olha, eu pelo menos eu conheço todo arquiteto, o sonho de todo arquiteto é ter o poder aquisitivo, executar o projeto e vender. É verdade. Então isso aí é uma realidade que está aí, é uma realidade que ocorre, é possível. Eu queria, então, trazer aqui informação a respeito dos grupos da HS Consórcio, se me permitem poder falar. A HS Consórcio, que é a pioneira da meia parcela, e trazer para o nosso público que ter investimento em carta de crédito consórcio é muito mais, digamos, natural e acessível do que muitas pessoas possam imaginar. Então, trazendo aqui números reais, para que tu tenha acesso a um crédito de 300 mil reais, por exemplo, tu faz um investimento de menos de R$1.000 mensal. Com apenas R$922, tu te permite ter um acesso a um crédito de 300 mil reais. No momento da contemplação, a parcela integral ela é proporcional ao crédito utilizado. Vamos imaginar que essa pessoa utiliza esse crédito para compra de um imóvel. Aí entra a questão, né, do nosso público aqui, compra um imóvel, pode comprar em leilão, pode comprar um imóvel para reformar. Tu imagina
o êxtase de um arquiteto comprar um imóvel para reformar. Tu imagina, né? Então compra um imóvel para reformar e bota esse imóvel para alugar em plataformas como Airbnb, constituir renda passiva, aonde a própria operação paga a carta de crédito. Tu imagina, isso não é distante, isso é possível e acontece, independente se a pessoa já é investidora ou não. Perfeito. Olha, maravilha. agora o João vai ter que entrar com os patrocinadores. É verdade. Muito rápido. Velocidade 5, João, para ti, ó. Sandro, obrigado. Mas é isso Eu aí, que né? agradeço. Quando a conversa é boa, a gente aproveita até o último segundo. Então, estamos chegando agora ao final do nosso programa e eu quero agradecer demais aos nossos parceiros, a Simoneto Móveis Planejados, Grupo Duarte. Simoneto, que está completando 19 anos agora esse ano aqui no Rio Grande do Sul e que representa uma fábrica de 40 anos de tradição e experiência. Então, você que está buscando fazer seus móveis planejados, você pode contar com a tradição, a qualidade e a segurança da Simoneto Grupo Duarte, em 4 endereços, 3 em Porto Alegre e 1 em Canoas, e em breve em Gravataí também. Olha né? aí. Então, e também com a Via Pádua, a essência de Milão em cada ambiente. Você que está procurando sofás, mesas, cadeiras, poltronas e muito mais, toda a parte de acessórios para sua casa, você pode contar com a Via Pádua, sob a loja da Simoneto, da Avenida Ipiranga 7630. Um abraço especial também para o meu amigo Felipe, lá da Sim Digital, você que não pode arriscar com a internet é coisa séria, para não trancar aquele programa tão importante que você está assistindo, aquele documentário, aquela série da Netflix, né, Gabi? Então, você pode contar com internet que entrega o que promete e que fala a nossa língua. A internet gaúcha é com a Sim Digital e também com o braço empresarial da Sim Digital, que é o Sim Empresas. Você, empresário, sabe que cada minuto sem internet é um sufoco, é prejuízo na certa. Então não arrisque, você pode contar com toda a qualidade e segurança dessa empresa gaúcha, que é a Sim Empresas, que é um braço da Sim Digital. E também um abraço especial para a Via Condote, que hoje eu estou vestindo com muita honra, muita alegria, essa camisa aqui, ó, novinha em folha, da Via Condote. Então um abraço para a Via Condote. Toda a parte de roupa masculina você encontra aqui no Shopping Total e em demais outros endereços com a Via Condote. E também um agradecimento especial aqui, por fim, mas não menos importante, do nosso amigo, diretor aqui, Sandro Belo, da SB Consórcio, que deu uma aula de consórcio para que você possa fazer o seu planejamento com segurança e com conhecimento. É isso aí então, Gabi. Perfeito, a gente aprendeu bastante sobre consórcio, mas sempre tem uma duvidazinha. Eu estou saindo dando aula aqui agora. Porque é um assunto muito interessante, né, João? Que a gente, né, não conhece. Então, muito obrigado, Sandro. Obrigada por essa entrevista, por ter dado todas essas informações para nós. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, gente. Uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.